Fala galera, somos nós aqui do Alavancar Podcast. Eu sou o El Alves, estou aqui com o meu amigo Matheus Venâncio. Fala, Matheus. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Acho que eles responderam, tudo bem. Espero que sim, né? Espero que sim. Nosso convidado de hoje tá mais adiantado que o horário de verão, né? Rapaz, ele chegou cedo demais. Eu tava em casa e ele falou: Mano, o cara já tá no estúdio já. Eu falei: Que isso, rapaz? Deixa eu sair correndo. Ainda bem que eu já tava arrumado. É o homem da lei, né, mano? Homem da lei. Pontualidade, né? Mano. É o prestígio, né? O prestígio, comprometimento. Pô, a gente fica feliz. Aí, apresenta aí o nosso... Vitor. E aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo, mas assim, bem feliz com esse convite, né? Mais um bate-papo interessante que a gente vai ter aqui hoje. Espero que esse bate-papo agregue para as pessoas que estejam nos assistindo. E vamos com tudo, vamos começar Vamos que vamos, isso essa aí. troca de conhecimento. Pô, eu já tô vendo que hoje vai ser um dia que a gente vai aprender muito, né? Vai aprender bastante. Homem da lei. Como ele fala baixo, pede pra ele puxar um pouco mais o microfone pra ele. Ok, puxa só mais o microfone, por favor. Isso. Você é de que lugar, Vitor? Então, eu moro na zona oeste, Barra da Tijuca. Conhecem? Conheço, com certeza. Como que a gente não vai conhecer? Sou barrense. Barrense. E como é que começou essa história aí no direito? Então, vamos lá. O direito em si ele entrou na minha vida por um fato pessoal, né? Quando você nasce negro, você precisa criar uma posição social, porque você já nasce de 1500 para cá com, infelizmente, um racismo estrutural social. Então você precisa entender que para vencer ou você vai ganhar na Mega Sena, ou você vai se especializar sendo um bom ator, ou você vai jogar um futebol sendo um bom jogador, e eu tentei até meus 17 anos, não deu certo, ou você vai estudar, escolher uma carreira, para você, né, pretender ter uma outra realidade social. Você vai ter que viver a autorresponsabilidade de procurar algo para vencer. Então, com 17 anos, criado na Zona Norte, tijucano, rebelde, que tive uma fase rebelde na minha vida. Curti muito tempo torcida de Maracanã. Naquela época, né, o jovem carioca, suburbano de Zona Norte, né, na década de 90, tinha uma cultura, né, que era o baile funk e tal, torcida, que você se envolvia muito em conflitos. E por muito tempo eu vivi. Muito tempo não, 3 anos na minha vida eu tive essa rebeldia, porque não dei certo no futebol. Eu até 15 anos de idade, até tive uma oportunidade, joguei nos Estados Unidos, e quando eu voltei dos Estados Unidos eu fiquei um pouquinho frustrado, vivi uma fase de rebeldia, e essa história até menciona, né, quando eu cheguei em casa, depois de uma situação social de rebeldia, que eu me deparei com 9 pontos na cabeça, minha mãe, né, também uma negra que venceu com os estudos, criou uma estrutura para que eu não tivesse a realidade dela, e eu gerando aquela decepção, né? De um jovem adolescente rebelde, oriundo de uma família monoparental. Minha mãe me criou sozinha. Óbvio que não é culpar essa situação, mas as pessoas oriundas, e a grande massa social oriunda de uma família monoparental, você cresce sem estrutura familiar. Então é muito provável que sem muita dificuldade a pessoa desande um pouquinho, né? Eu desandei um pouquinho na minha vida, não com drogas, isso aí nunca me envolvi, mas brigas, essas coisas eu tive essa fase. Com 17 anos eu decidi, depois desse episódio de ver a minha mãe totalmente decepcionada com o filho. Minha mãe é o norte, sempre foi o norte na minha vida. Eu falei, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, e me considerei uma pessoa errada, então eu decidi fazer direito. Então entrei na faculdade de Direito querendo esse status, querendo essa mudança, porque o Direito é uma graduação formal que requer uma rotina social muito responsável. São 5 a 6 anos de muita dedicação, renúncia de lazeres, renúncia de prazeres, para ter qualquer tipo de resultado dentro do Direito. É uma graduação muito intensa. Então decidi fazer Direito para me tornar uma pessoa de direito, a princípio, né? Fiquei literalmente 5 a 6 anos sendo um estudante de direito, que é diferente de ser um mero frequentador de faculdade. Isso aí, quem teve a oportunidade de se graduar pode
certamente afirmar que 60% dos estudantes de faculdade, inclusive faculdades particulares e até nas públicas, são meros frequentadores. Poucos são estudantes. Dando o exemplo aqui da minha prática, né? Na minha turma de primeiro período éramos 60 alunos. Na turma do 10º período éramos 15. E na prova de ordem, né? A famosa prova da OAB, desses 15, somente 4 passaram de primeira. Eu e mais 3. Caraca. Da minha turma. Então, assim, você viu o funil, que é você se graduar em Direito, né? É a única carreira de graduação de nível superior que, para você exercer a profissão, você precisa de um concurso público. Não adianta você se formar em Direito. Você cursa uma graduação de 5 a 6 anos se você se torna um bacharel. Você não exerce a profissão. Para exercer qualquer carreira jurídica, você precisa de concurso público. Advocacia, defensoria, promotoria, magistratura. Então, é uma carreira assim bem difícil, requer estudo, requer segregação, requer dedicação, requer pagar o preço para se tornar um profissional dessa área. Vitor, você estudou em escola pública, ou parte em pública, ou parte particular? A minha vida acadêmica toda foi em parte particular. Toda. Por qual razão? Vamos lá. É o que eu sempre passo para as pessoas, né, se querem ter sucesso. Graças a Deus eu tive uma mãe, mulher, negra, pobre, que entendeu o sistema real do preto no país, no mundo, e buscou os estudos. Minha mãe só foi curtir a vida depois de 34 anos de idade. Nunca soube o que era diversão. É uma opção, porque se depender da política pública que vivemos, a política pública não vai tirar o negro da condição de segregado, se ele não for um autodidata. Tem que fazer por ele. Ela fez por ela, e por essas razões ela conseguiu proporcionar uma vida diferente para o filho, que teve que seguir a mesma doutrinação, fazer por ele, não depender de sistema, não depender de um cronograma político, achando que a vida assistencialista vai te tirar da segregação. Não vai. Não vai. Se você não for eu até sustento, seja um preto ao cubo. O que é ser um preto ao cubo? Se você verificar uma pessoa estudando 1 hora, qualquer carreira, qualquer profissão, faça 3 horas de estudo. Se trabalhe 1 hora, trabalhe 3. É justo? Não. Mas é a realidade. Não é justo, mas é a realidade. É uma conduta diária, constante, perpétua, que você deve agregar à sua vida. Seja um ser humano ao cubo, se for preto. Seja, porque o negro não tem culpa de nascer segregado pelo racismo estrutural, de que de 1500 para cá já existe. Você nasce com essa estrutura. Você tem 2 opções: se vitimizar, querendo bater de frente com o sistema, ou superar o sistema. E o caminho de superação é muito mais difícil do que se fundamentar em assistencialismo, ociosidade, injustiça, sofrimento. Ficar achando que sustentando essas características você vai conseguir vencer. Se essas características fossem prova de vitória, 54% da sociedade estaria bem sucedida. E não é a realidade, o negro continua segregado. Então, pelo menos para mim, e se quem quiser estudar a vida dos negros que superaram o sistema, pode verificar a realidade rotineira de suas vidas. Foram negros ao cubo, não dependeram do sistema, não dependeram do próximo, fizeram a sua história. E principalmente, conexão. O negro, ele se autossegrega quando ele generaliza o racismo. Como eu, negro, segregado, 100 anos de história, sem acesso à educação, a direitos básicos, vou generalizar o racismo e vou olhar o branco como meu inimigo? O branco, por sua natureza e também de 1500 para cá, não tem culpa disso. O racismo, o racista em si, é algo pessoal e subjetivo. Da mesma forma que o criminoso na favela, a grande maioria dos moradores estão na boca de fumo? Não.
Então, é uma opção pessoal. O racismo também é um problema do racista. Então, quando o negro olha o branco, em geral, como racista, ele se auto-segrega e não percebe. E os negros em si que fomentam isso não sabem e não visualizam o problema que eles causam socialmente para o próprio preto. Eles só se auto-segregam. Eles se eternizam nessa condição de segregado. Então, conexão, tem que se conectar com quem tem, historicamente, a detenção do conhecimento. É o branco. Eu me imagino na minha carreira. Me preparei, estudei, me destaquei. E fui convidado, graças a Deus. Nunca, não é dizer que eu sou o melhor, não. Mas eu me preparei sabendo do que eu ia enfrentar depois de me formar em Direito. O que o mercado ia me apresentar. Ia me segregar. Sou preto. Mas eu me preparei de uma forma tão intensa, que graças a Deus eu sempre fui convidado para as coisas que eu me preparei. E quem me convidou? Foi o preto? Não tem como ser. Quem detém o conhecimento, o domínio econômico? É o branco. Então foi o branco que me convidou. Então você, preto, negro, entenda isso. Vai precisar se conectar, tirar esse estigma de branco é racista. Não generalize isso para sua vida. O suburbano preto tem um amigo branco. Por que o rico branco é racista? Não é. Eu vivo em bairros onde eu sou a minoria preta há muitos anos. Estarei mentindo se não verifiquei racismo. Mentira. E o racismo em si, isolado, porque é isolado, de 10 brancos, um vai ser 2 no máximo, sempre serviu de combustível. E uma hora esses 2, nessa proporção aqui, aritmética, de 10, esses 2 são os que mais te amam quando você, preparado, demonstrando conhecimento, em qualquer carreira que você escolha para a sua vida, seja o melhor no que você for fazer, ou procure estar entre os melhores. Esse fantoche de racista, porque é uma questão pessoal, ele vai te amar. E esse paradigma na sua cabeça vai sair. Só não generalize o racismo. Supere o sistema se preparando. Se prepare. Essa é a fórmula que eu posso contribuir, que deu certo, ao menos para mim, para minha genitora que é preta. E se quem quiser aprender e buscar esse conhecimento, fiscalize, estude a vida dos negros que conseguiram, com esforços pessoais, superar o racismo estrutural. Não é batendo de frente com o sistema. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que a melhor forma de combater o racismo não é levantando a bandeira do ódio, e sim com conhecimento. Eu acho que é a nossa melhor arma. Entende? Mas puxando um gancho em cima desse assunto, eu queria saber se você já sofreu racismo por morar ali na Barra, porque é um bairro de gente branca, né? Bom, quando eu fui morar na Barra, eu já tinha um entendimento, já tinha maturidade para entender de forma mais racional o racismo estrutural. Então já fui cursando a faculdade. Antes dessa fase, na fase da rebeldia, o comportamento pessoal te faz muitas vezes ser vítima não do chamado racismo, tá? Porque racismo é uma coisa, um preconceito é outra. Uhum. Racismo é a intenção vinculada à raça de segregar e humilhar. Um preconceito é algo social vinculado a um costume. Vamos lá. Quando eu sofri um preconceito, tinha total ligação com a minha postura, porque eu era rebelde, muitas vezes por vestimenta, comportamento, fala. São vários atributos ligados à sua pessoa que você atrai o preconceito policial. Na hora da abordagem, o policial tem o poder de polícia. Ele pode abordar quem ele quiser, um poder administrativo legal. Eu me lembro que quando eu era jovem, todo carro que eu andava, eu era parado pela polícia. Mas eu exerci um comportamento rebelde, juvenil, de querer afrontar. Não entendia o motivo pelo qual eu estava sendo abordado. É o ódio. É o ódio. É a fomentação
da raiva, do sentimentalismo, da injustiça, viver isso, agregar isso à sua rotina, você só vai atrair o quê? Injustiça. A partir do momento que você, segregado, entende e se prepara para superar, tudo muda. Comecei a mudar a minha fala, o meu comportamento. Fui abordado. Está errado? Não está errado? Aceite a abordagem. É um direito da polícia. Poder de polícia. Direito administrativo. Se não estiver errado, não está devendo a ninguém, aceite a abordagem. Se comporte, ande com pessoas que não estejam fora da legalidade. Não adianta você, né, estar dentro da legalidade com contato com pessoas que não se vinculam a essa rotina. Então, são fatores comportamentais que você deve agregar à sua vida. Então, já voltando à pergunta. Quando eu entendi o sistema, eu comecei a praticar rotineiramente atitudes habituais para superar ele, me preparando. As pessoas começaram a me ver com comportamento, vestimenta, fala, sem agressividade, educação. Educação é uma situação que te tira do preconceito, ser educado, ser gentil, tom de voz, sem gritaria, sem arrogância, porque a arrogância não tem classe social, mal educação não tem classe social. Então são esses fatores que a gente precisa agregar na nossa rotina para a gente superar qualquer tipo de preconceito. Você acaba com preconceito, ou até com racismo muitas vezes, quando você apresenta uma educação, uma postura, um preparo para estar onde você está. Então eu comecei a agregar isso na minha rotina e, obviamente, fui quebrando esses paradigmas. Ainda continuo, em 2022, sendo um dos únicos pretos onde que eu moro. Porque o bairro que eu moro, por sua natureza, é um bairro de emergente, tá? Onde a sua grande maioria são de brancos. Mas meus amigos, todos, na grande maioria, são brancos e me amam de paixão. Os meus vizinhos me respeitam, né? Mas tem a ver com status, tem a ver com o que eu represento, tem a ver com preparo, tem a ver com tudo. Mas antes de tudo tem a ver com características pessoais, educação, postura, respeito. Respeite para ser respeitado, seja gentil, para agregar gentileza. Plante, lei da semeadura. É democrático, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Se você plantar arrogância, afronta, sentimentalismo, sofrimento, vitimismo, você vai colher o quê? Progresso? Nunca. Então são esses fatores que o segregado precisa entender. E o caminho é muito mais difícil. É muito mais fácil você sustentar o vitimismo do que criar uma rotina para superar o sistema que te segrega. Muito mais fácil. E esse foi o motivo de você ter escolhido direito? Sim. É necessário. Você precisa ser o melhor gari, o melhor porteiro. Sendo preto, você tem que ser o melhor ao cubo. Mas as pessoas têm a dificuldade por dois motivos. Pela injustiça, porque não é justo, realmente não é. Mas é necessário, é uma realidade que está aí imposta. Então, tira esse pensamento. É injusto, não vou fazer, não. É injusto e eu vou superar. Tem que mudar o argumento. Vou superar diariamente com condutas, constância, disciplina, foco. Vou superar. Superei? Me preparando para superar? E sair da zona de conforto. A vida é muito curta. A vida é muito curta. Para fomentar ociosidade, comodismo, vitimismo, está isso. É injusto mesmo. Compreendo, mas faz parte da nossa rotina e tem a fórmula. A fórmula é ser uma pessoa ao cubo. Seja, que o resultado vai vir. Basta estudar quem superou o sistema. A rotina da pessoa que superou o sistema. Renúncia de lazeres. Segunda-feira, vamos dar um exemplo? Segunda-feira, se você ainda está agregando na sua rotina psicológica, segunda-feira estar triste, querendo que chegue sexta-feira do famoso sextou, pro final de semana e para curtição, a opção é sua, democracia. Se você quiser um dia viver liberdade financeira, liberdade social, paz de espírito, você vai ter que entender que por um certo tempo da sua vida você vai precisar segregar lazeres, renunciar, escolher um caminho, um propósito, uma meta, se dedicar. Não adianta ter disciplina.
e foco. Não é a palavra, disciplina e foco. Você precisa criar o hábito de ser disciplinado e ser focado. Porque ter disciplina e ter foco, meramente dizendo, está ligado à motivação. Motivação nenhum ser humano tem para sempre. Você acorda motivado um dia, desmotivado no outro. Você precisa criar um hábito. Criar um hábito que você, nesse hábito, constantemente trabalhe diariamente. A disciplina e o foco. Seja uma tartaruga, não precisa ser um coelho apressado. Você tem muito tempo, a vida inteira, para agregar isso. Mas a chave é constância. Desista de desistir. Não acelere. Pressa não é velocidade. Pressa é ansiedade. A ansiedade vai te levar no fracasso. Mas o hábito do foco, da disciplina, de pretender superar um sistema a longo prazo, pense sempre a longo prazo, há 5 anos, há 10 anos. Esqueça o imediatismo. Você vai conseguir superar. Tire o lazer imediato. Curta um tempo, mas progresso ele não tem muita ligação com prazer imediato. Tudo é a longo prazo, tudo é sofrimento, é dedicação, é luta. Tudo por longo prazo e de forma habitual. Fazendo isso, faz um teste. Quer ficar fitness? Comece a se conectar com pessoas que são fitness. Comece a frequentar ambientes de pessoas que são fitness. Comece a ler livros de fitness. Comece a seguir no Instagram hoje em dia, a rede social. Você consegue se conectar com pessoas pela sua rede social, não precisa nem frequentar, se conecte. Estude diariamente. Conviva com essa realidade. Conviva com a realidade da sua meta. Quer ser um estudante de direito? Conviva com pessoas que estudem. Não adianta você querer estudar direito convivendo, tendo rotina com pessoas que só falem de fofoca, sofrimento, reclamação, injustiça, vitimismo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Conexão com pessoas que vivam o propósito, que vivam a meta que você almeja um dia conquistar. Não adianta deixar só a sua meta na mente. Mente é um sentimento. Coração, sentimento, mente é o que você almeja. Mas mais de 90% das pessoas, infelizmente, elas vivem sentimento, almejam algo na sua mente, mas falta o principal. Tornar esse conjunto de coração e razão em atitude. Atitude diária, habitual, por um longo prazo de tempo. E aí sim vem o resultado de prosperidade. Essa que é a fórmula que você pode estudar, que vai dar certo. E estuda quem já fez e conquistou o resultado. E deu certo, né? Deu certo. Hoje em dia, você é um advogado de sucesso. Tem clientes aí famosíssimos, né? E como é que foi, cara? Como é que você conseguiu obter todo esse sucesso aí? Porque nem todo advogado consegue chegar nesse nível, né? Nesse patamar. O sucesso em qualquer área, não só no direito, mas qualquer profissão. O ideal é você ser especialista, escolher um nicho, ser especialista num assunto. Quem pretende abraçar o mundo, é muito pesado o mundo para ser abraçado. Escolha um nicho. Seja o melhor naquele nicho. Esteja entre os melhores no nicho. Não seja generalista, né? Generalizar as escolhas. Você não tem condições. Você só tem um corpo, 2 braços. Foque em algo. Esteja entre os melhores nessa matéria. Vamos por direito. Vamos lá. Direito consumidor é a minha área. Eu escolhi esse nicho. Eu só estudo isso. E responsabilidade civil. São 2 áreas que eu estudo, vivo, respiro dia e noite, dia após dia, sem parar. Me conecto com os melhores professores, os melhores advogados. Estou literalmente inserido nesse mundo, direito consumidor. Eu respiro isso. Eu não permito nada além disso ser agregado na minha vida. Nada. Vai me perguntar sobre direito tributário, eu não te respondo porque eu não estudo isso. Te indico um profissional que saiba sobre essa área. Quer discutir, quer ser orientado sobre direito consumidor? Você pode ficar comigo o tempo que você quiser. Porque essa é uma das expertises. Seja especialista no assunto. Porque não adianta, você nunca vai ser reconhecido pretendendo abraçar todas as áreas. Então, obviamente, quando você começa a se propagar, servir conhecimento em uma área que você é especialista, você se destaca. Você vai se preparar, obviamente, para ser o melhor ou estar entre os melhores. Com preparo.
A palavra-chave é preparo. E o preparo se conquista diariamente, com habitualidade, com constância, eternamente. O direito está vinculado a uma ciência humana, mutável, evolui dia após dia. O estudante do direito, o operador do direito, o profissional de direito, advogado, promotor, magistrado, defensor, ele necessariamente se atualiza dia após dia. Não tem como ele se desvencilhar dessa rotina. Dando exemplo dentro do direito. Então, o preparo tem a ver com essa rotina diária. Acorda, crie, né, um cronológico diário, que dentro desse cronológico, a sua área de especialização deve ocupar pelo menos 70% dos horários do seu dia. Entre alimentação, tomar banho, lazer. Né? Óbvio que você precisa ter um lazer, mas o lazer é imediatismo. Você precisa condicionar o lazer na sua vida para momentos. Por isso que o trabalhador trabalha quase o ano inteiro, tem um mês de férias. É ideal para você renovar. É a lei da vida, é a lei do ser humano. Mas as pessoas, infelizmente, tendem a inverter esses valores. Vivem pelo lazer e não pelo propósito. O resultado dessa lei da semeadura está colhendo o lazer, está plantando lazer, vai colher prosperidade nunca. Vai colher lazer. Não vai dar certo, né? Você deu exemplo aí, né? Teve um momento da sua vida que deu para perceber houve uma dialética, né? Duas realidades. Uma realidade em que você vivia de forma, você falou que você vivia de forma rebelde, e a outra que você passou teve uma virada de chave, né? Explica pra gente se houve algum um episódio específico que fez com que isso daí virasse a chave. Então, eu posso aqui compartilhar com vocês duas viradas de chave que eu tive na minha vida. A primeira com 17 anos, que com a conexão que eu tinha à época, pessoas, lugares, eu falo muito sobre isso, pessoas e lugares, prestem atenção sempre nisso. Ambientes e lugares, eles são fundamentais para o seu destino. Então eu tinha conexão com pessoas que gostavam de brigar, eu tinha conexão em ambiente de briga. Então o resultado na minha vida era qual? Briga. Radicalismo é algo pessoal que eu tenho muita facilidade de lidar. Eu mudo de um polo para o outro com muita facilidade, mas não é uma regra social, isso é muito difícil. Você ser radical nas mudanças. Igual o tabagismo, largar o cigarro de uma noite para o dia, não é fácil. Mas o radicalismo faz com que quem faça isso se desvincule dos prejuízos de ser um fumante de forma mais rápida do que de forma gradual, né, aos poucos vai se desvinculando do cigarro, né? Então o radicalismo é algo que eu sugiro, só nesse ponto de mudança, para ter um progresso mais rápido. Se está vivendo vida tóxica, com pessoas tóxicas, em ambientes tóxicos, o baque que você precisa dar para melhorar é o radicalismo, corte na raiz. Então a primeira chave que eu dei na minha vida desse corte foi com 17 anos, que eu deixei de ser um frequentador de ambiente de torcida, de baile funk, de briga, de conexão com pessoas nesse sentido. Inclusive me mudei de bairro, foi nesse momento que eu me mudei da Tijuca para Barra e comecei a viver outro ambiente. Qual? O que eu escolhi para minha vida. Estudo, biblioteca, faculdade, casa. Vamos lá, eu moro em frente à praia. Sabe quantos anos eu não frequento a praia, de ficar na praia pegando sol? Desde que eu me entendo como operador do direito, estudante de direito, desde 17 anos pra cá. Caramba. Hoje eu corro na praia, corro, mas ficar pegando sol não fico. Quando eu era um morador da Tijuca, eu fazia isso. Mas por qual motivo eu tô dando esse exemplo? Mudança de ambiente, mudança de propósito. Não faz mais sentido pra mim, porque a minha rotina é agregada com processo, propósito de estudo, trabalho, ambiente que me fazem viver o propósito da evolução diária. Então, voltando, primeira virada de chave com 17. Quando eu agreguei, entendi o mundo novo que eu entrei, que era o mundo jurídico, eu confesso que a minha formação acadêmica não me deu preparo para ser um bom estudante na graduação. É uma diferença muito.
grotesca de você ser um estudante acadêmico e você ser um estudante de nível superior. A faculdade, ela tem duas situações. Ela é democrática, estuda quem quer, mas quem estuda tem que ser um estudante. Pode continuar. Tem que ser um estudante, literalmente. Ele deve ser um estudante, não tem para onde correr. Se ele quiser o propósito de ter um diploma, se ele quiser o propósito de exercer a profissão que ele escolheu. Então, nessa virada de chave, eu embarquei na minha rotina um novo mundo, totalmente diverso do que eu vivia. Realmente aprendi a ser um estudante, porque na minha formação acadêmica eu era rebelde, mas eu não era um mau aluno. Nunca fiquei em prova final. Mas eu vou dar, até lembrar aqui um exemplo. Vocês conhecem o Ítalo Marcilli? Não. Ítalo Marcilli foi nomeado na época um tempo atrás, ele ia ser ministro da Saúde. Vocês não ficaram sabendo? Você conhece? Só de nome, só, mas eu não... Na rede social aí é um cara extraordinário, tá? Médico, psiquiatra, maravilhoso. Amigo meu de infância. Estudamos juntos. O que nos separou? Propósito. Eu vivi um propósito. Ele já vivia propósito. Ele tem o que ele serve de conhecimento hoje em dia, ele é o número 1 do mundo. Do Brasil, nem se fala, da América Latina, então. Mas é um cara que vive esse propósito desde muitos anos. O que nos afastou foi justamente isso. Propósito. Conexão, ambiente. Ele viveu estudo desde sempre. Então a gente teve a mesma formação acadêmica, ele foi fazer medicina, eu fui fazer direito. Eu sempre fui um bom estudante, mas tinha rebeldia. Sempre fui rebelde. Então, nessa rebeldia, eu tive uma dificuldade na faculdade. Até o 4º período, eu seguia uma rotina do que eu fazia na escola. Estudava só na semana da prova. Não entendia que para o direito em si, para o nível superior, a rotina de estudos deve ser integral. Então, eu pequei até engrenar. Mudei, me formei. Passei na ordem, entendi. Comecei a exercer a profissão. Vivi muito bem. Hoje sou sócio fundador de 12 escritórios de advocacia. Uma luta, né, de conquistas próprias, sem pensar nos outros. É aquela chamada, seja um preto ao cubo, seja um ser humano ao cubo, faça o seu. Se prepare para se destacar, que você vai conseguir. Então, sócio fundador de 2 escritórios. A pandemia me fez virar a segunda chave da minha vida. Porque até a pandemia, como eu conquistei muitas coisas ligadas consideradas como sucesso na profissão novo, porque obviamente me preparei, porque vivi o propósito, existe um perigo muito grande do sucesso. Sucesso, vamos dizer, uma conquista, que é você entrar na zona de conforto, porque conquistou, ia ser natural, e nesse momento você fica vulnerável, porque o lazer da conquista te tira do propósito. E eu fiquei longe do propósito, posso confessar aqui, por 12 anos. O que me manteve sem evolução, mas me manteve num nível sem queda, até a pandemia, foi justamente o que eu gerei, foi mediante um esforço que os meus negócios me estruturaram, me mantiveram até a pandemia. Mas a pandemia veio no meio da minha vida. Quebrou minha principal fonte de renda na pandemia, quebrou. E ali foi a segunda virada de chave. Que até então, até a pandemia, eu era advogado só. Poderia ser. Já poderia estar dando aula e não dava. Comecei. Não era influencer. Virei. E realmente, nesses 12 anos, não estava conectado com pessoas e nem ambientes ligados ao processo que eu criei para mim na faculdade, dos 17 aos 22. Dos 17 aos 22 eu vivi literalmente o adequado. Faculdade, biblioteca, casa, nada de multidão, muitos amigos, família, seu seio familiar, nada de multidão. Família estruturada é a família interna, nem parente. Família é pai, mãe e filhos. Intimidade, não é segregar, não falo mais com ninguém, não é isso. Você vai conviver, uma festa, um ambiente, curtiu o ambiente, curtiu aquele momento, volta para sua rotina. Sua rotina, família, é sua mulher, sua filha, seus filhos.
Isso é progresso. Isso é inteligência emocional. Isso é sucesso. Então, você entender as características do progresso e do sucesso requer tempo. Então, a pandemia me fez virar essa segunda chave e eu entendi que dessa segunda chave eu precisava me reconectar com os meus propósitos, que era ambiente e pessoas. E entender o que eu me preparei e voltar a executar os atributos ligados à minha preparação. Eu me preparei para ser um advogado, eu me preparei para servir conhecimento. Porque se você tem a oportunidade de aprender, não adianta nada você ter instrução se você não serve o que você aprendeu. Servir é o básico de quem agrega conhecimento. Então você passei a voltar a entender o propósito, servir conhecimento, me conectar com pessoas ligadas ao meu propósito, ligadas ao meu nicho profissional, né? E inclusive posso até falar com minha esposa que está aqui no podcast, que antes de me relacionar com ela, né, eu me envolvia socialmente com amigos e relacionamentos de pessoas longe das minhas características. Hoje, por exemplo, eu estou com uma mulher do lado que acorda e dorme com o meu propósito, estuda diversas horas comigo dia a dia, vive o que eu vivo dia a dia, né, tem os agregado à sua carreira, porque é advogada também, né, estudos de pós, algo vinculado a uma luta pessoal dela, então conexão, você entende? Pessoas conectadas com o seu propósito. Vamos ver, você é um pedreiro, um manicure, um porteiro. Você quer ser o melhor porteiro, você tem que se ligar e se conectar com as pessoas do seu nicho que se destaque. Não com aquele porteiro que só reclama, que só vive... Né? Eu estou dando um exemplo aqui porque isso serve para qualquer profissão, qualquer nicho, tudo, qualquer área que você escolha. Não só o direito, a medicina, a engenharia, que são, em regra, profissões mais difíceis de terem acesso social, né? Porque requer uma faculdade, nem todo mundo tem condição. E isso aí é uma questão política que não tem, infelizmente, quando a gente entra entrar nesse assunto, mas qualquer profissão você pode se destacar e ter uma vida de sucesso, qualquer. Obviamente, nas suas particularidades, existem profissões que, dependendo do seu preparo, vão te levar a um caminho mais longo, mais promissor, e outras vão te dar uma vida muito boa. Tudo é possível, só depende do que você faz pra você. E você fez tanto sucesso que o Nego Di e o Ryan Santos te procurou, né? Na verdade, dentro desse canal, né, o Instagram, como rede social, você tem a oportunidade de servir conhecimento e servindo diariamente conhecimento dentro do direito do consumidor, né? E o titular de uma rede social, de um perfil, ele é consumidor porque é destinatário final de um serviço prestado pela plataforma, rede social, e ele é titular de dados, porque ali estão inseridos dados pessoais e ele usa essa plataforma muitas vezes para influenciar, ganhar dinheiro, viver, né? E hoje em dia você ser titular de uma rede social, inclusive, é um direito fundamental ligado tanto ao direito do consumidor quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. Por ser especialista nesses dois diplomas jurídicos, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.079 de 90, 8.078 de 90, são duas legislações que eu me especializei e uso a minha expertise para recuperar contas do Instagram, profissionalmente, né? E o Nego Di e o Ryan foram um exemplo de dois clientes que são um pouquinho polêmicos, né? São pessoas que vivem a opção deles, vivem uma polêmica e com essa polêmica criam muitos conflitos de interesse, fazendo como consequência as suas contas serem denunciadas, bloqueadas, mas a persecução jurídica realizada pela plataforma, quando ela bloqueia a sua conta de rede social, tá? Se acorda com a conta bloqueada. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Já tive. Se acorda, você não sabe nem o motivo pelo qual a sua conta foi bloqueada. Você perde o acesso. Tá?
Partindo do ponto que a rede social é um direito fundamental agregado à Constituição. Hoje, você ter uma rede social tem total ligação com se socializar. Se você perde a sua rede social, se equipara a um preso, que perdeu a liberdade de ir e vir. Direito de locomoção, direito de liberdade é um direito constitucional. Então, quando uma diretriz de uma plataforma, que é uma lei privada, particular de uma plataforma, bloqueia e tira do ar a sua rede social, da forma que faz, sem dar o direito ao contraditório, por exemplo, quem mata, quem comete o crime de homicídio, ele só pode ser preso com sentença transitada em julgado. Antes disso, ele tem direito de se defender. É um direito protegido pelo artigo 5º, inciso 55 da Carta Magna, Constituição Federal, direito fundamental. Todo cidadão brasileiro tem direito de se defender. Então, quando você tem a sua conta de rede social inativa, desativada, você acorda com essa conta inativa e não tem nem noção pelo motivo, noção do motivo pelo qual a sua conta foi bloqueada, foi tolhido o seu direito de contraditório. Você precisa contestar aquela atitude da plataforma. E você não tem essa chance, administrativamente. Vamos lá. Direito ao contraditório violado. O seu artigo 5º, inciso 32, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e você é consumidor porque é destinatário de um serviço de plataforma, também é um direito constitucional. Ele informa que quando não tem um motivo plausível para a sua conta ser bloqueada, trata-se de uma falha no serviço. Trata-se de um fato do serviço. Fato do serviço é quando, decorrente de uma prestação de serviço à rede social, direitos patrimoniais do consumidor são violados. Sua dignidade, sua honra. Gera-se um constrangimento quando você acorda com a sua conta bloqueada. É algo que viola diretamente o patrimônio moral do consumidor. Fato do serviço defeituoso. Quebra da teoria da qualidade e segurança no negócio jurídico. Direito do consumidor. Lei Geral de Proteção de Dados. Direito fundamental. São dados inseridos ali. Então, quando o artigo 22 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele informa, quando uma plataforma, mediante uma atitude robótica, inativa o seu Instagram, você tem direito a contestar essa atitude robótica. E a plataforma não te dá esse direito. Mais um diploma violado. Então, assim, estou citando alguns diplomas, tanto da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto da Constituição, tanto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São argumentos jurídicos usados, obviamente, dentro de uma persecução processual que auxiliam o titular de contas, o consumidor, que é titular do perfil, ter a sua conta reativada. Mas, infelizmente, de forma administrativa é bem difícil isso acontecer, mas judicialmente é um caminho que é possível. E se limita somente ao bloqueio ou também ele abrange também algumas limitações que a plataforma oferece ao usuário? Porque às vezes a pessoa ela não é bloqueada, mas ela é impedida de curtir posts, de estar publicando em stories, enfim, de qualquer jeito também pode se encaixar também nessa lei, né? Sim. Que vai estar ferindo, né? Trata-se de uma prestação de serviço que, dentro dessa prestação de serviço, todos os atributos inerentes a esta prestação de serviço devem ser prestados atingindo a finalidade com todas as qualidades sem limitação. Qualquer limitação injustificada gera-se o direito de discussão. Motivou a limitação? Porque a diretriz ela tem uma regra. O motivo está ali. Quebrou uma regra de diretriz. Perfeito. Mas antes, a plataforma deve respeitar o princípio, o direito básico à informação ao consumidor. Ela deve ser transparente. Vou dar um exemplo. Quando você está devendo, a empresa, ela antes de sujar seu nome, ela deve te informar, te comunicar. Princípio da informação prévia. Irei sujar seu nome e te dar o direito de pagar a dívida. Consertar o erro. A diretriz da plataforma, se for violada, a plataforma tem esse dever de informação antes de tomar qualquer atitude limitativa ou a mais radical, que é o bloqueio, e tornar sua conta inativa. A informação não é prestada. Não existe isso. Quem é vítima de uma limitação ou de um bloqueio do Instagram
ele não tem essa informação prestada. Ele não sabe o motivo real, porque é vago. Então, é mais um direito violado, que é direito básico do consumidor, a informação. E normalmente não se tem. E foi assim que o Negro Di te achou, né? Foi ele que achou você? Como é que foi esse episódio? Conta pra gente aí. Não, o Nego Di, ele, por ser um cara público, né? Ele tinha ligação na época com um parceiro comercial que eu tinha, e nessa ligação, obviamente por indicação, eu entrei na jogada, né? Hoje em dia, muitas vezes não, a melhor propaganda do profissional é o boca a boca. A rede social serve para potencializar isso, mas no caso do Nego Di foi o boca a boca, indicação, né? Que dele também foi uma indicação do Ryan. Aí provavelmente essa vitória dando resultado para os clientes, um vai indicando o outro. A realidade é que a melhor propaganda é o boca a boca, fazendo um serviço bom, gerando resultados, se preparando para isso. Certamente você prospecta o seu trabalho e gera resultados de tornar a sua agenda cheia, graças a Deus. E em quanto tempo você conseguiu fazer a conta dele retornar? A primeira vez foram em 3 semanas. Aí caiu de novo. Aí tive um trabalho mais, porque, né, a reincidência dificulta um pouco o trabalho jurídico em si. Aí da segunda vez demorou alguns meses, de 2 a 3 meses, por aí. Então, isso aí foi mais... Bem trabalhoso, 3 né? meses, depois veio a sentença positiva para ele também, para manter a conta dele. Então, primeira vez 3 semanas, depois 3 a 4 meses, que é a morosidade comum do Poder Judiciário, né? Os processos que correm nesse rito, que eu propago essas ações, demoram de 4 a 6 meses, né? Pode ser que aconteça antes, porque essas ações também têm um pedido liminar que o juiz pode deferir o retorno em 48 horas, mas atualmente está difícil. Tem que fazer um trabalho mais convincente. Tá tão fácil, né? Do Ryan foi a mesma coisa, né? Mesmo tempo. Ryan tá 4 meses. 4 meses? Ah, porque tem 3, né? Você recupera qual? A primeira? Primeira vez do Nego Di foi muito relâmpago. Tá? 3 semanas. Por qual motivo? Ingressou o processo, o juiz não deferiu a liminar, mas solicitou que a rede social se manifestasse em 5 dias. Entrou o escritório de advocacia dessa rede social, entendeu, viu o trabalho feito e analisou. É o que se faz. Ele pondera o risco. Bom, a ação tá boa. Qual o meu risco de negar o acesso? X. Ele vai estudar a jurisprudência, vai estudar a ação. Será que eu vou ser condenado? Porque tem dano moral nessa ação também. É a violação. Ele usa para não só dano moral. Nessa ação a gente só discutiu dano moral pela imagem dele, por não ter liberdade de ser influencer, então gera um constrangimento. Mas muitas pessoas, principalmente os influencers, usam essa rede social para lucrar. Sim. Lucro cessante, dando material, que deixam de ganhar, o que deixam de lucrar, né? Com o tempo, os custos que eles perdem emergencialmente, tendo que criar uma outra rede, criar uma outra estrutura de logística para ganhar dinheiro, tudo isso se discute uma ação de bloqueio. Toda a natureza de dano causado ao titular dos dados, ao consumidor da plataforma, é possível você discutir em uma demanda de retorno do Instagram, né? Então, o Nego Di foi 3 semanas no início, o Ryan demorou mais um pouquinho, mas o importante é você gerar um resultado para o cliente que é ligado ao título executivo judicial que um processo lhe dá, né? É um poder mandamental estatal. O juiz, ele representa o Estado juiz. Mediante uma sentença, ele determina, representando o Estado, que um ente particular, plataforma, deva seguir. É o Estado juiz determinando, então tem que cumprir. Isso se consegue mediante um processo. E envolvendo figuras públicas, assim, dá mais trabalho do que... Porque existe todo também não é só o processo jurídico em si, mas existe também
o burburinho, né? Sempre vai ter alguém que vai ser contra, ou os que são a favor, ou toda essa efervescência, ela ganha peso durante o processo, ainda que não se conte como eu posso dizer, como uma prova cabal, mas ela gera uma influência nesse processo, tanto para ser mais rápido quanto para ser mais demorado. Vamos lá. Na prática, a influência não seria o correto. Não seria correto existir essa influência, mas vamos compreender, né? O magistrado é um ser humano. Desculpa. A pessoa pública, ela gera um clamor social, inclusive as pessoas polêmicas. Isso aí eu oriento meus clientes, né? E o magistrado, na sua decisão, ele tem um princípio da livre convicção. Ele pode aplicar a lei sustentada pelo patrono causídico representando o cliente, ou por uma livre convicção determinar que não vou retornar. Porque eu entendo, puxando pelo clamor público que você mencionou, fazendo a chamada justiça social. Pode acontecer. Obviamente que em um relatório, em um dispositivo de uma sentença, não vai estar isso aí lá, né? Mas o ser humano, o magistrado é um ser humano, ele pode se identificar ou não com a pessoa em si que está litigando o direito e ser a favor ou contra. E ali ele decidir. E cabe a mim, cabe ao cliente, não ficando satisfeito com essa decisão, recorrer da decisão e perseguir o grau de jurisdição acima para tentar reverter. Mas essa questão de ser público, ter um clamor público, influencia sim os julgamentos. E isso aí eu sempre bato um papo com os clientes, né, que é um risco. Então, ser meio que censurado socialmente é algo que dificulta o trabalho, mas no meu ponto de vista são os trabalhos que eu mais gosto de fazer, porque me exigem mais, né? E os resultados gerados nessa natureza jurídica, nessa natureza laboral, obviamente, engrandecem o trabalho do profissional, que não é um trabalho simples, é um trabalho mais difícil. E a suspensão de conta feita pelo robô do Instagram, eu acho que deveria mudar isso aí, cara, porque é muito fácil derrubar uma conta. Você junta 5 cabeças e acabou. Então, dando o exemplo do Nego Di, robótico. O Nego Di, na época que a conta dele foi bloqueada, que ele tentou, ficou 6 meses procurando pessoas e não conseguiu até me achar. A conta dele caiu por uma situação que ele fez, que ele é torcedor do Internacional. Ele fez uma brincadeira, que ele é humorista, fez uma brincadeira com o Cuiabá. Parece que o Internacional empatou o jogo com o Cuiabá. Foi o motivo pelo qual a conta dele caiu. Essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez, e isso foi o que a gente sustentou na ação, né? E os torcedores do Cuiabá, se sentindo ofendidos com a brincadeira que ele fez, brincadeira de torcedor, né? Foram na rede social dele, combinaram em multidão em denunciar. O robô entendeu por si e bloqueou. E nada retornou à conta dele até ele me contratar e a gente seguiu uma persecução jurídica correta para retornar. Mas foi o motivo, robótico. Sistema, nesse sentido, eu entendo que ele é falho. Ele é falho. Ele, pelo menos, falho no que tange ao direito. Constitucional, consumerista, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando ele priva o acesso, ele realiza a chamada autoexecutoriedade. Somente um juiz de direito, mediante uma sentença terminativa, pode determinar o bloqueio ou desbloqueio de uma conta. O trabalhão. O robô vai fazer isso. Na prática, pelo menos, o nosso ordenamento jurídico não permite. Não permite. Por essas razões, dentro de uma persecução jurídica correta, dentro de um processo, é possível que você retorne sua conta. Com um especialista, obviamente, na área. Olha o trabalhão que dá, mano. Não deveria nem existir esse mecanismo, né? Deveria ser feito por um humano, cara. Exatamente, né? Como falou, é um mecanismo que ele fere o direito do consumidor. E é um mecanismo que é responsabilidade da empresa, que é, no caso, a rede social. A rede social é uma empresa privada, entendeu? Sim. Ela não pode ferir o direito daquele que consome dela, pô. É um tiro no pé do caramba, pô, esse tipo de coisa. Não, é o mínimo, ela se submeter ao ordenamento jurídico vigente no país que ela
presta o serviço. Isso aí. Mas eu explico também nas minhas teses, nas minhas explanações, o motivo pelo qual nenhum fornecedor de serviço se adequa à lei vigente do país ou da federação que ele presta serviço, por um motivo muito claro: vulnerabilidade do produto consumidor que adquire, que consome o seu serviço. Vulnerabilidade em que sentido? Desconhecimento dos seus direitos. 99% dos consumidores titulares de dados, titulares de perfis, não têm a mínima noção dos seus direitos de titular de dados do consumidor. Então você acha que o consumidor ele tem poder de mudar isso aí? O artigo 170 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, no seu inciso 5º: direito do consumidor é uma ordem, é um princípio da ordem econômica que vocês vão entender o poder do consumidor agora. A máquina pública estadual, municipal e federal só funcionam pela existência do consumidor. Por isso que ele é um princípio da ordem econômica. O consumidor é tão poderoso nessa sociedade que, imaginem os senhores, sem consumo, sem imposto, não tem máquina pública funcionando. Mas o consumidor, que é o que fomenta essa máquina funcionar, não tem a mínima noção da importância dele. Então o consumidor ele é muito importante já na Constituição. O poder de barganha que o consumidor tem nessa sociedade, ele não tem a mínima noção, infelizmente. Se tivesse, nada seria como... Nenhum fornecedor rasgaria o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, rasgaria a Constituição, rasgaria a Lei Geral de Proteção de Dados, como eles fazem. E fazem pelo desconhecimento, pela vulnerabilidade do destinatário final do serviço, consumidor. Porque o consumidor, para exercer o direito dele, ele precisa antes ser lesionado para procurar um profissional especialista, que não são muitos, ou seja, já afunila, e o acesso a um profissional especialista requer capital, porque eu sou um profissional liberal, então já afunila mais ainda. Então, resumindo, é um mar sem lei do fornecedor. Infinito. Assim, a minha perspectiva, vai mudar isso um dia? Nunca. Caraca. Ciclo vicioso eterno. Mudar essa natureza de relação é querer entender que um dia teremos desigualdade social. Mesma coisa. Se tornar a sociedade censitária, detentora de conhecimento, é uma expectativa, mas... Você acha que não é possível? Na minha geração eu sei que eu não vou ver isso. Não sei se meu filho também vai enxergar. Então você acredita que a próxima ou a outra possa mudar isso? Ainda acredito que seja... Você tem esperança? Mera expectativa. Porque todo sistema, para sobreviver, ele precisa de alimento. Uhum. Então, o alimento fundamental de um sistema é desconhecimento. Desconhecimento. Então, assim, e é muito tempo, sabe? É muito tempo. Então, leva tempo para você ver por exemplo, se a gente analisa as sociedades mais antigas, não é da noite pro dia que elas foram construídas, entendeu? Então leva muito tempo para poder gerar isso. Aí cabe naquilo que a gente estava conversando antes mesmo de começar a gravação. Você falou, né? O direito ele deveria ser, pelo menos de forma básica, ser ensinado no ensino fundamental. Porque é fundamental, o nome já diz. Mas não é vantagem, né? Não, nunca, não é vantagem. Não é vantagem, sabe? Mas cabe também naquela situação, né? Como que a gente consegue fazer com que essa conscientização ela chegue em quem interessa, sabe? Chegue nas pessoas, porque não adianta a gente não adianta poder público, independente do que você for. Política pública, poder público, já foi no ponto. É um binômio, vamos lá. Política pública que nunca vai ter. Ou pode ser que tenha. Não vejo interesse político para isso. Não vejo. De nenhuma pauta, seja ela esquerda ou direita, não vai vir. Política social é o que se sustenta, mas não é o que se pratica. Perfeito? Quem tem o mínimo de cromossomo, né, de raciocínio mental sobre qualquer tipo de assunto, sabe que se sustenta política social, mas não existe. Perfeito. E existe um binômio. Falta de interesse de política social e
Proatividade do administrado, proatividade do cidadão. O cidadão precisa entender de uma vez por todas que ele precisa agir, ser um autodidata, correr atrás dos seus objetivos e não esperar de forma assistencialista que isso bata na sua porta. São 2 fatores que, se não mudar, pode de geração a geração se esperar esse ciclo vicioso que não muda. Trata-se de um binômio. É o cidadão querendo e exercendo, tendo atitude racional, sensitária, se desapegando de vitimismo, ociosidade, revolta, ódio, batendo de frente. Esquece isso. É sendo autodidata, inteligente, estudando as pessoas que superaram e agirem. E desse preparo, ocupando cargos de decisão, de poder econômico, exigir politicamente políticas públicas. Antes, se a ordem for depender da política pública, que a gente vive há 30 anos, para se conquistar essa evolução social, eu acredito que não conseguiremos. Eu vejo isso como um exemplo comigo, por exemplo. Como eu superei o sistema? Eu já nasci com uma realidade que meu filho também já vai nascer, que ele pode eternizar essa realidade com doutrinação familiar. A minha mãe foi justamente essa negra ao cubo. Passou para mim. É isso que a gente precisa propagar para o segregado. A gente precisa propagar o autodidatismo. Se prepare. Esqueça a política pública. Se você quiser viver de forma menos egocentrista, menos egoísta, pensar só no teu samba, na tua feijoada, na tua curtição e pensar no seu filho uma vez, entender que a sua geração precisa sair dessa segregação, largue o lazer por um tempo da sua vida, viva propósito, viva progresso, viva preparo por anos, para justamente poder dar uma realidade diferente para o seu filho, para que ele faça o mesmo, doutrine ele fazer o mesmo, para que de geração a geração se crie se viralize socialmente entre os segregados essa rotina, para que um dia ao menos tenhamos mais pessoas preparadas para chegar lá em cima de forma racional e exigir o seu direito politicamente. Não ficar refém de política assistencialista, de cesta básica, de direitos que só surgem em véspera de eleição. Então é um binômio, não é só o poder público. O poder público não vai existir se não tiver alguém para exigir. E exigir é racionalidade, é inteligência, é preparo, é poder econômico, sistema capitalista. Então você precisa ter um cargo, ter capacidade financeira, ter racionalidade, preparo intelectual para poder exigir. Tendo isso, você vai conseguir exigir. Mas como se conquista isso de forma social, com política pública? Não. Pelo menos o exemplo que eu posso propagar a título de conhecimento, se você for estudar as pessoas que superaram o sistema, autodidata. Passando-se esse autodidatismo de geração a geração, cara. Não tem outra forma. Serviu pra mim. Eu acredito que se serviu pra mim, pode servir pra outras pessoas. E serviu não só pra mim, estou dando exemplo do preto, perfeito? Serviu pros pretos que superaram. Se prepararam, inclusive se conectaram com o branco. Esse troço de segregar, que branco é isso e aquilo, eu não quero, vai morrer segregado. Então são 2 fatores. Tem que ter. O mais importante para mim é essa proatividade na pessoa. Tem que ser um autodidata, tem que buscar. Sonha dormindo, mas quem levanta e busca, conquista por um longo prazo. Todo mundo tem sonho de ser rico. Todo mundo tem sonho de ser bem-sucedido. Todo mundo, cara. Mas essa impossibilidade social de se ver na prática é porque todo mundo que tem sentimento de ser rico, que sonha em ser rico, não tem atitude para ser rico, porque não paga o preço de ser rico. Não consegue ficar um final de semana sem lazer. Não cria uma habitualidade de riqueza, de mente milionária, de mente próspera. É muito difícil, porque a rotina é dura. Você pode ter certeza que a longo prazo, você pode ter certeza que lazer, curtição, vitimismo, sentimentalismo, ódio, tristeza são situações que você deve abolir da sua rotina. Porque se der espaço para esses atributos entrarem em um segundo na tua rotina, acabou o progresso, acabou o sucesso. Esse é o pensamento. Autodidatismo. Bato nessa tecla.
Autodidatismo, estude quem superou. E aí, como você superou? Faz a pergunta pra pessoa, como você superou? Me conta aí sua rotina. Eu duvido que essa pessoa não vai mencionar, pô, muito tempo de preparo, longe de farra, longe de sacanagem, longe de reclamação, longe de negatividade, só vivendo o propósito. O que eu quis ser? Tal, me vinculei aos melhores, me conectei com quem já gerou resultado, vivi, respirei, li livro, rotina diária desse progresso, conquistei. Concurso público, por exemplo. Né? Vai ver, vai passar no concurso público, como faz. Segredo, tudo que tem sucesso, gente. Atletismo, futebol, tudo de alta performance pessoal que você consiga gerar um resultado e conquistar um propósito tem a ver com habitualidade, constância, processo, esquecer o resultado. O resultado é consequência. Só a consequência só do propósito. É isso. Eu achei que ele ia falar mais alguma coisa, eu tava... Eu falo muito. Tô esperando. É o costume do Só operador pra- do direito. A gente sustenta. A gente acostuma. Não, fica à vontade aqui. Não, mas é bom. É seu momento. Eu- Cara, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Chegou o fim, já estourou o tempo. Mas eu gostaria que você deixasse o último recado pra galera aí, cara. Que tá na luta aí pelo sucesso. Primeiramente eu gostaria de agradecer. Você queria fazer uma pergunta? Não. Não, ah, tá. Não, só cheguei perto do microfone. Não, eu achei que você queria fazer uma pergunta. Não. Então, primeiramente vou agradecer o Alavancar Podcast pela oportunidade de compartilhar conhecimento, que isso é muito importante, né? Quando a gente se prepara, né? Eu sou um estudioso para a vida, vou me considerar, né, uma pessoa que estuda obviamente para agregar situações positivas para minha vida e obviamente se a gente alcança, a gente compartilha. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Posso aqui, a título de agregar conhecimento e de estimular, motivar, né, quem está nos assistindo. Se você pretende ser um vencedor, a palavra é literal, vencedor. Vencedor é quem vence dores no seu dia a dia. Se você tiver a capacidade de vencer as dores, você conquista o resultado. Quem entra no ringue, o vencedor do ringue não é o que tem a capacidade de atacar, é o que tem a resistência de apanhar. É o vencedor das dores. Essa regra agregada à sua vida em qualquer propósito que você almeje, entenda. Resiliência. Supere as dores com rotina, habitualidade, de forma incessante, por um longo prazo. Esqueça o imediatismo. Viva o propósito, esqueça o resultado. Só viva o propósito habitual. Crie uma habitualidade de ser disciplinado. Crie uma habitualidade de ser focado. Esqueça o foco, esqueça a disciplina. Isso aí tá ligado à motivação. Você vai acordar motivado a ser disciplinado e amanhã não vai estar motivado. Crie a habitualidade de ser disciplinado. Crie a habitualidade de ser focado. Vive esse propósito a longo prazo, ligado ao seu objetivo, que certamente você vai viver uma vida extraordinária e o resultado, obviamente, vai chegar na sua vida. Eu fiquei mais motivado agora. Rapaz, vou até assim, quando o episódio, né, quando a gente tiver acesso à gravação, eu vou pegar meu caderno pra poder estar anotando parte por parte, porque coisa boa a gente que agrega Tá certo, conhecimento, a gente anota e a gente certo. volta nela o tempo inteiro ali pra poder estar, Isso é importante. né, indo e Revisar. Sem Essa é parar. a frase do nosso podcast, né, mano? O bate-papo que agrega na vida das pessoas. Justamente, é isso aí. Bate-papo isso que agrega na vida das pessoas. É muito importante. Mas obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, cara. Foi um podcast muito informativo. Tem algum recado pra dar? Alguma coisa final? Não, só agradecer mesmo por esse momento, como eu já tinha previsto antes, né? Já seria um momento de aula, e cada pessoa que vem pra cá e agrega conhecimento, eu saio daqui assim com o perímetro mental mais elevado, sabe? É você o que... É muito bom compartilhar, aprender, né? Tá aprendendo de pessoas que têm propriedade do que falam e
aquilo que você, não somente com a gente, mas com o nosso público, nos ensinou aqui, não se limita apenas à tua área específica, mas é para toda a vida, sabe? Aplicável, e é muito bom, é admirável ter pessoas assim. Muito obrigado pela presença aqui. Perfeito, eu que agradeço, irmão. Ah, tamo junto. Você esqueceu de pedir pra galera se inscrever, então... Não, pode fazer, ué. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like aí e ativa o sininho. E é isso, e fui!